Gente, as mudanças aprovadas nos textos da reforma tributária podem trazer um novo fôlego para o agronegócio brasileiro. É um setor que é responsável por cerca de 24% do PIB nacional. Vamos falar sobre esse assunto agora com um especialista em mercado financeiro, Fabiano Tavares. Fabiano, tá tudo bem? Tudo bem, Jordevar. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui novamente. Notícia boa? Notícia boa, Jordevar. Conta para mim. Jordevar, vamos dizer que foi um trabalho, que foi feito pelos nossos deputados e senadores, demorou muito tempo. São mudanças pesadas que vão iniciar a partir de 2026, projetando até 2032. Para o agro, ou para o consumidor de maneira geral, eu quis trazer 4 pontos principais, que é onde vai ter mais impacto. A reforma é muito grande, não dá para a gente teria que ter 3 programas inteiros aqui para discutir tudo. Mas o primeiro ponto é o seguinte: nós vamos ter redução de impostos em alguns insumos. O que é insumo? Quando o produtor vai plantar uma soja, ele vai pagar imposto no adubo, na semente. Então a gente vai ter redução. Tá? Isso vai fazer com que o custo de produção fique mais barato. Então vai chegar na mesa do consumidor um pouco mais barato esse alimento que está sendo produzido. Seja o boi, seja a soja, seja o milho, seja as comidas de maneira geral, alimentos, frutas e verduras. Tá, isso é interessante. O outro ponto interessante é o seguinte: vai ter estímulos às exportações, ou seja, vamos desburocratizar, diminuir a parte de impostos para as exportações. Aí a primeira pergunta que o consumidor e o Jordevar está pensando é o seguinte: poxa, mas se vai exportar mais e vai vender mais caro lá fora, porque normalmente se exporta porque vende mais fora. Então o pessoal vai deixar de vender aqui dentro para vender lá fora, então vai subir para o consumidor brasileiro. Gente, pensa o seguinte: se eu tenho 1 milhão de pessoas comendo determinado alimento e tenho 100 pessoas produzindo para 1 milhão de pessoas, se a exportação está interessante, não são só 100 pessoas que vão produzir. Daqui a pouco vão ser 120, vão ser 130. Então, da mesma forma que a exportação faz o produtor ter mais renda vendendo mais caro, estimula outros a entrarem no negócio. E aí a competição fica muito boa. No final das contas, quem ganha se tem competição? É só o consumidor final. Porque quanto mais oferta tiver, mais a briga vai ser grande, mais o preço vai ficar mais acessível. Então a notícia é boa. Tomara. E você falou a questão dos insumos, aí a gente pode falar então na pecuária e na agricultura. Exato. Por exemplo, adubo, sementes, todos são insumos que se pagam impostos hoje, de maneira diferente. E o terceiro ponto que eu gosto de trazer aqui, que a gente já falou até agora do estímulo às exportações, da redução dos insumos. O terceiro ponto é o equilíbrio entre estados. Você já viu aquela história assim, mais ou menos, acontece muito em Minas. Minas produz álcool, mas o álcool de Minas é muito mais caro que o de São Paulo. Um determinado estado produz muita cebola, mas a cebola dele é mais cara do que a cebola do estado vizinho que não produz nada. Por que isso? Por causa dessa disparidade de impostos. Tem estado que cobra um imposto X, o outro imposto Y. E às vezes o estado que produz, o imposto dele é mais caro. Ou seja, olha que absurdo, Jordevar. O estado que produz álcool tem o álcool mais caro do que o que não produz, por exemplo. O consumidor nunca entende isso e não queria entender, porque não faz sentido nenhum. Com esse equilíbrio, da guerra fiscal entre os estados. Exatamente. Isso aconteceu por quê? Porque o estado que queria atrair a indústria, ele baixava o imposto. E o outro que não precisava de atrair a indústria, ele não baixava. E quem pagava a conta no final era o produtor. Imagina, você tem um vizinho seu que produz uma cebola e a cebola sua é mais cara do que o seu amigo que está lá em São Paulo, num lugar que não produz cebola. Não faz sentido nenhum. Inexplicável. Então, esse equilíbrio vai ser importante. E o quarto e último ponto... Vai provocar uma isonomia. Isonomia. Quer ver? Aqui, produzir farelo de algodão para ração de boi é isento de imposto. Lá no Pará, 23%. Então, o produtor do Pará, que tem um insumo, que é o caroço de algodão ali do lado da fazenda dele, se ele quiser comprar, ele tem que pagar 23%. Sabe o que ele faz? Ele compra o farelo de algodão aqui em Goiás. E o farelo anda 1.500 quilômetros, chega mais barato que o dele lá. Olha que absurdo. Agora, deixa eu te perguntar, com essa igualdade, essa isonomia que você está dizendo, Goiás, por exemplo, ele ganha ou perde quando a gente compara com outros estados? Goiás vai ganhar. Vai ganhar, vai ficar mais competitivo. Por quê? Porque nós temos estados que têm um imposto um pouco mais caro, estados que têm um imposto um pouco mais barato. Só que o Goiás é muito produtivo. Então, se a gente tiver uma isonomia, nós vamos poder colocar produto de Goiás em qualquer lugar.
poxa, mas você vai colocar produto de Goiás em qualquer lugar, pode faltar aqui ou subir o preço aqui. Não, outros produtores vão entrar na briga, vão continuar, vão aumentar a produção. Isso é bom para todo mundo. E o quarto e último ponto, que eu não posso deixar de falar para vocês aqui, é do apoio, do fomento, do estímulo a mais cooperativas. Você, produtor do interior, que está lá, por exemplo, nós temos lá, exemplo, Mara Rosa aqui em Goiás, uma cooperativa excelente de produtores de açafrão. A reforma tributária quer mais isso. Você tem um polo de produção de, por exemplo, determinada fruta, determinada verdura. Então, esse estímulo, essa facilidade de criação de cooperativa, para quê? Para produtores venderem melhor seu produto, ter menos burocracia, vai acontecer também. Que bom, então vai ser bom para o cooperativismo. Também. Igual, tem uma tradição muito forte, sim, né? Sim, e poderia ter mais, Jordevar. O problema é que a burocracia no Brasil é muito grande. Para você ter uma ideia, quando uma multinacional vem para o Brasil, vai implementar um sistema de gestão, o que é sistema de gestão? Aquele sistema de computador que você chega lá, ele emite a nota, ele calcula o imposto e tudo. No Brasil, é a coisa mais difícil do mundo. E muitas multinacionais, quando chegam aqui, não entendem. Por que cada estado tem uma alíquota, cada estado tem uma regra? Isso é muito complicado. Vamos simplificar isso. No final das contas, quem quiser produzir vai ficar mais tranquilo para produzir e o consumidor final vai poder ter acesso a um alimento mais barato. Que bom, você trouxe notícias boas. Eu também gosto de fazer meu comercialzinho. Eu sou cooperado do Crédito Adag. É claro que é importante. Cooperativismo, gente, é o futuro. Futuro não, é o presente que vai crescer muito mais. Eu gosto de você porque você explica com muita clareza esses problemas. Quando a gente fala de economia, a gente fala dessas coisas, você imagina que é do outro mundo. Ele traduz isso para a gente de uma forma tranquila. Obrigado, Jordevar. Quero agradecer a turma. Quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, mande um Instagram para a gente lá no Agro Rentável TV, que a gente vai voltar aqui na PUC TV no próximo domingo, às 8h30 da manhã e responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Domingo, 8h30 da manhã aqui na PUC TV. Exatamente.